Você já sentiu que o mundo inteiro parece conspirar contra você no exato momento em que decide mudar de vida? Como se cada passo adiante despertasse uma força invisível tentando empurrá-lo de volta. A maioria acredita que o mundo está resistindo. Mas e se eu lhe dissesse que o verdadeiro campo de batalha não está lá fora, e sim dentro de você? Nada ao seu redor muda, até que a sua mente mude. Parece absurdo, eu sei, mas tudo o que existe, cada invenção, cada fortuna, cada império, nasceu primeiro no invisível terreno do pensamento. Durante anos, observei homens extraordinários que pareciam possuir uma espécie de poder invisível sobre a realidade. Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, todos eles tinham algo em comum. Algo que transcendia o dinheiro, as oportunidades ou o acaso. Eles dominavam a própria mente. Enquanto outros reclamavam da sorte, eles moldavam a própria. Enquanto muitos viam obstáculos, eles viam instruções. Foi assim que compreendi. O mundo exterior é apenas o reflexo polido do mundo interior. Nada muda lá fora, até que algo mude aqui dentro. Andrew Carnegie me confidenciou certa vez que o segredo do poder humano estava no pensamento controlado. Ele dizia: um homem que domina seus pensamentos, domina as circunstâncias. Essa frase ecoou em mim por anos. Passei a observar pessoas que prosperavam e outras que naufragavam, e percebi que a diferença raramente estava nas condições em que viviam. Estava sempre naquilo que acreditavam ser possível. O pensamento é uma semente invisível, e o destino é apenas a colheita inevitável. Pense por um instante, quantas vezes você acordou acreditando que o dia seria difícil e o universo tratou de confirmar suas expectativas? Cada olhar torto, cada contratempo, cada atraso, tudo parecia se alinhar para provar que você estava certo. Mas será que o mundo realmente conspirou contra você? Ou foi a sua mente que programou o seu olhar para enxergar apenas o que combinava com o seu estado interno? A vida é um espelho fiel. Mostra-nos o que acreditamos merecer. Quando eu era jovem, acreditava que as pessoas de sucesso tinham nascido com algo especial. Imaginava que a fortuna de Carnegie, a genialidade de Edison ou a visão de Ford eram dons concedidos a poucos escolhidos. Demorei a perceber que nada daquilo foi obra do acaso. Eles começaram como qualquer um, apenas com uma mente disposta a acreditar que podia ser treinada. Edison não esperou que o mundo acreditasse em sua lâmpada. Ele acreditou primeiro e o mundo acabou cedendo à força da sua convicção. A mente é como um espelho que reflete de volta tudo o que você sustenta por tempo suficiente. Se você projeta dúvida, a vida devolve confusão. Se projeta fé, ela responde com oportunidades. A maioria das pessoas vive sem entender essa lei silenciosa. Elas esperam que o mundo mude para então mudar de pensamento, quando na verdade é o pensamento que reordena o mundo. Vi homens perderem fortunas não por falta de sorte, mas por acreditarem que não a mereciam. Vi outros, sem um centavo no bolso, atrair prosperidade apenas porque se viam dignos dela. Certa vez, Carnegie me disse algo que nunca esqueci. A vida não recompensa o esforço desordenado, mas sim o pensamento disciplinado. Essa frase me acompanhou em dias de incerteza, quando nada parecia dar certo. Foi então que compreendi que a verdadeira riqueza não começa no banco, mas na mente. Porque o dinheiro, o sucesso e as oportunidades não são causas, são efeitos. São o resultado natural de um padrão mental mantido com fé e propósito. A mente humana é o maior engenho já criado. Ela pode construir pontes ou levantar muros, dependendo do que você escolhe pensar. A cada pensamento repetido, você fortalece uma estrutura invisível que acabará tomando forma no mundo físico. E é por isso que tantos permanecem presos na mesma realidade,
porque continuam alimentando os mesmos pensamentos. Quer mudar sua vida? Comece mudando o tom da conversa que você tem consigo mesmo todos os dias. Carnegie costumava dizer que cada pessoa vive em dois mundos, o da aparência e o da criação. O primeiro é o que todos veem, o mundo das circunstâncias. O segundo é aquele que só você conhece, o mundo dos pensamentos. É nele que tudo se decide. Quando o segundo muda, o primeiro não tem escolha, a não ser obedecer. Eu vi isso acontecer inúmeras vezes. Ideias que nasceram em um simples caderno se tornaram impérios. Sonhos rabiscados em guardanapos transformaram-se em fortunas. Tudo porque alguém ousou sustentar uma imagem mental com absoluta certeza, enquanto o resto do mundo duvidava. Lembro-me de uma tarde, após uma palestra, um homem me procurou com lágrimas nos olhos. Ele havia perdido tudo em um colapso financeiro e dizia não ter forças para recomeçar. Perguntei-lhe, o que você ainda tem? Ele respondeu, nada. Eu insisti, nada mesmo? E ele ficou em silêncio. Então lhe disse, você ainda tem a mente, e enquanto a tiver, tem tudo. Anos depois, recebi uma carta dele. Havia reconstruído sua vida, fundado uma empresa e atribuiu sua virada ao momento em que entendeu que o poder nunca o havia deixado. O mundo não está contra você. O mundo apenas responde ao que você emite. Se acredita ser pequeno, tudo à sua volta confirmará essa pequenez. Se acredita ser capaz, o universo inteiro se reorganizará para provar que você estava certo. Nada acontece por acaso, apenas por correspondência. Então pergunte-se, o que o mundo está refletindo de volta para você agora? Talvez a resposta esteja nas imagens que você mantém em segredo, nas conversas silenciosas que trava com seus próprios medos. Porque a verdade é simples, a vida não te dá o que você pede, mas sim o que você acredita. E é nesse instante, quando você decide transformar a mente, que o mundo começa, pouco a pouco, a se transformar com você. A mente humana é um verdadeiro laboratório invisível, onde toda a criação começa. Nada que você vê no mundo existiu antes de ser moldado, ainda que por instantes na imaginação de alguém. Cada pensamento é um tijolo. Cada emoção, o cimento que une as estruturas da realidade. É nesse espaço silencioso entre o que se pensa e o que se sente que o destino é construído ou destruído. O que a maioria das pessoas não compreende é que vive cercada por suas próprias construções mentais. O que chamam de azar, de má sorte, de destino cruel, muitas vezes é apenas o resultado de pensamentos mal direcionados que se tornaram paredes invisíveis ao redor da própria vida. Quando eu ainda não compreendia esse princípio, acreditava que o esforço físico e o trabalho duro bastavam para alcançar o sucesso. Via homens se exaurindo em longas jornadas, lutando contra o tempo e contra o próprio corpo, e ainda assim, voltando para casa com os mesmos problemas e as mesmas preocupações. Até que percebi, o trabalho sem direção mental é como tentar construir uma catedral sem planta. Não importa quão forte seja o pedreiro, sem um projeto, o que ele erguerá será apenas um amontoado de pedras. É a mente que desenha e o corpo apenas executa. Certa noite, quando eu estava em um pequeno quarto com as paredes frias e sem recursos sequer para acender o aquecedor, sentei-me diante de uma vela e escrevi em um pedaço de papel: minha mente é meu maior capital. Naquele momento, eu não possuía nada de valor material. Nem ouro, nem terras, nem uma conta bancária com saldo positivo. Mas eu tinha algo que o dinheiro não podia comprar: o poder de pensar. E decidi que se eu usasse esse poder corretamente, o mundo acabaria se curvando às minhas ideias. Foi assim que percebi que as condições externas não são o ponto de partida. A verdadeira fortuna começa dentro da mente disciplinada. Quando você entende isso, algo muda.
Você deixa de correr atrás das oportunidades e começa a criá-las. As pessoas que vivem esperando que o destino as favoreça estão sempre cansadas, sempre frustradas. Elas acreditam que o sucesso é um prêmio concedido por sorte, quando na verdade é uma consequência inevitável daquilo que é continuamente projetado e alimentado no laboratório invisível da mente. Você é o arquiteto do próprio destino, quer reconheça isso ou não. Andrew Carnegie certa vez me contou que costumava passar horas sozinho em silêncio, apenas imaginando o futuro que desejava construir. Disse-me que muitos de seus negócios nasceram desses momentos de introspecção antes mesmo de uma única reunião acontecer. Ele via, com detalhes, as pontes, os trilhos, as fábricas, como se tudo já existisse. E quando voltava ao mundo prático, apenas organizava os meios para manifestar o que já estava pronto dentro dele. Isso me marcou profundamente, porque percebi que o homem comum tenta agir antes de pensar, enquanto o homem sábio pensa até que agir se torne inevitável. A mente é uma oficina sagrada, e como em qualquer oficina, o que sai dela depende das ferramentas que você usa. As ferramentas do medo, da dúvida e da raiva produzem ruína. As ferramentas da fé, da disciplina e da clareza constroem impérios. Se você permitir que o medo trabalhe em sua mente, ele criará obras de destruição, pequenas, mas constantes. Um relacionamento perdido, uma oportunidade desperdiçada, um sonho abandonado. Mas se entregar o comando à fé e à persistência, verá brotar estruturas que desafiam o tempo. A vida não é um castigo, mas um reflexo. E cada pensamento é um comando silencioso que o universo obedece com precisão. Foi assim que percebi que não há acaso naquilo que acontece. Tudo o que se repete em sua vida, os fracassos, as perdas, os mesmos obstáculos, é apenas o eco de algo que se repete em sua mente. Mude o padrão interno e o mundo, sem resistência, muda junto. Vi muitos homens arruinarem-se por negligenciarem esse laboratório invisível. Alguns, ricos em dólares, eram miseráveis em pensamento. Outros, sem posses, possuíam uma fé tão firme que atraíam prosperidade como se o ar conspirasse a seu favor. A diferença não estava nos bolsos, mas no que acontecia dentro deles, em silêncio. O universo não reage às palavras que você pronuncia, mas à vibração que você mantém. Lembre-se, ninguém pode pensar por você. Sua mente é um território sagrado que apenas você pode cultivar ou abandonar. Se a deixa sem cuidado, as ervas daninhas do medo e da indecisão crescerão naturalmente. Mas se todos os dias plantar uma semente de propósito regada pela fé e pela disciplina, a colheita será inevitável. É por isso que a verdadeira transformação começa quando você se senta, fecha os olhos e decide o que deseja pensar, sentir e criar. Não há magia nisso. Há lei. A lei de causa e efeito que age no plano invisível antes de agir no visível. Tudo o que você deseja já existe em potencial dentro de você. Basta trabalhar no silêncio do seu laboratório interior até que o invisível se torne inevitável. E então o mundo, esse espelho obediente, se ajustará ao seu novo desenho. Antes que qualquer realidade se manifeste, ela precisa primeiro existir no invisível. Tudo o que o homem cria começa como uma imagem mental, um pensamento persistente, um vislumbre tão claro que parece mais real do que o próprio mundo físico. Thomas Edison me contou certa vez que, antes mesmo de construir sua primeira lâmpada funcional, ele já a havia acesa em sua mente com todos os detalhes: o brilho da luz, o filamento, o formato do vidro, até a reação das pessoas ao vê-la funcionar. Quando todos diziam que era impossível, ele sorria e respondia com tranquilidade: então é apenas uma questão de tempo. Foi naquele instante que compreendi que a realidade se curva não diante da esperança,
mas da convicção. O que a maioria das pessoas não percebe é que tudo o que existe um dia foi apenas pensamento. As grandes invenções, as fortunas, as obras-primas, todas começaram como uma centelha silenciosa no interior da mente de alguém. O erro comum é esperar para ver antes de acreditar. Os que mudam o mundo, ao contrário, acreditam primeiro e o mundo acaba acreditando também. Edison não esperou que as provas aparecessem. Ele foi a prova. Essa é a diferença entre quem realiza e quem apenas sonha. Eu mesmo vivi a experiência de ver o invisível se tornar concreto. Anos antes de publicar meu livro mais conhecido, eu já o via completo. Via as páginas, as palavras, as pessoas lendo, o impacto que ele teria no mundo. Cada vez que duvidava, fechava os olhos e voltava a essa imagem mental. Eu a tratava como algo já existente e, com o tempo, ela passou a existir de fato. Isso me ensinou que a mente não distingue o real do imaginado. Ela apenas responde à intensidade da crença. Há uma força silenciosa que obedece àquilo que o homem imagina com fé. Chame de lei da vida, de ordem divina, de mente universal. O nome pouco importa. O fato é que essa força está sempre trabalhando, moldando as circunstâncias de acordo com o que você acredita ser possível. Quando alguém se concentra no fracasso, o fracasso se materializa com a mesma fidelidade que o sucesso se manifesta para aquele que acredita. A energia que você sustenta em pensamento é a matéria-prima com que a vida constrói os seus dias. Observe os grandes realizadores da história. Leonardo da Vinci via máquinas voadoras séculos antes da aviação existir. Os irmãos Wright acreditaram que o homem podia dominar o céu, enquanto a maioria ria da ideia. Henry Ford foi ridicularizado ao dizer que tornaria o automóvel acessível ao trabalhador comum. Chamaram-no de sonhador. No entanto, foram justamente esses sonhadores que transformaram o mundo, porque compreenderam que o invisível é mais poderoso do que o visível. Muitos dizem que só acreditar não basta, e estão certos, mas esquecem que toda ação nasce da crença. Ninguém se move em direção a algo que considera impossível. É a fé no resultado que acende o motor da ação. Por isso, quem não acredita, paralisa. E quem acredita de verdade, encontra caminhos onde os outros só veem muros. O impossível é apenas o possível que ainda não foi testado pela mente confiante. Recordo-me de uma história que ouvi sobre Abraham Lincoln. Quando era advogado, enfrentava longos períodos de fracasso, humilhação e solidão. Muitos o chamavam de tolo por continuar acreditando que seria presidente. Mas Lincoln mantinha em mente uma imagem clara de si mesmo, não como era, mas como sabia que poderia ser. Essa imagem o guiou, o sustentou e finalmente o conduziu à Casa Branca. Ele não esperou vencer para se ver vencedor. Ele se viu vencedor até que a vitória se tornasse inevitável. Eis o segredo. O mundo é moldado pelos que se atrevem a ver o que ainda não existe. A mente é o berço da realidade e o pensamento, o escultor invisível que dá forma ao futuro. Tudo o que você vê ao seu redor, as cidades, os monumentos, as descobertas, são apenas sombras de ideias que um dia habitaram a mente de alguém com fé suficiente para trazê-las à luz. Pense nisso por um instante. Quantas vezes você abortou um sonho porque não via sinais de progresso? Quantas ideias deixou morrer porque ninguém acreditou nelas? O erro foi duplo. Primeiro, esperar aprovação. Segundo, buscar evidência antes da crença. O universo não responde à dúvida. Responde à certeza. Enquanto você hesita, a vida espera. Mas no instante em que decide acreditar, algo invisível começa a se mover em sua direção. A realidade física é lenta, densa, obediente. O pensamento, ao contrário, é veloz e criador.
Quando você mantém uma ideia com persistência, ela começa a reunir silenciosamente as condições que tornarão sua manifestação possível. É por isso que muitos chamam certos acontecimentos de coincidência. Eu prefiro chamá-los de consequência. Acredite firmemente em algo e o mundo conspirará, não por magia, mas por ordem natural. A mente é um campo de cultivo. O que você planta em pensamento, colhe em forma. Nenhum agricultor duvida que a semente brotará. Ele apenas planta, rega e espera. Assim deve agir quem deseja transformar o invisível em realidade. Portanto, se deseja mudar o que vê, mude o que imagina. Veja-se como deseja ser. Imagine-se vivendo a vida que almeja, sentindo a emoção de já possuí-la. O mundo exterior, que nada mais é do que um espelho obediente, começará a se ajustar a essa nova imagem mental, porque no final, tudo o que existe é apenas o invisível tornado visível pela mente que acreditou o suficiente para criar. A clareza é o mapa que conduz o homem ao seu destino. Sem clareza, o indivíduo caminha em círculos, confundindo movimento com progresso, esforço com realização. Vi muitos homens inteligentes desperdiçarem anos de suas vidas simplesmente porque nunca definiram com exatidão o que realmente queriam. Viviam ocupados, mas não produtivos. Trabalhavam duro, mas sem direção. É como remar vigorosamente em um barco sem leme. O movimento é constante, mas o avanço é ilusório. Andrew Carnegie me ensinou algo que carrego até hoje. Nenhum homem alcança um objetivo que não consiga visualizar com clareza. Ele acreditava que a mente precisa de uma imagem precisa para operar com poder. Quando você define um propósito específico, a mente se torna como uma bússola, apontando sempre na mesma direção, mesmo em meio às tempestades. Mas quando o propósito é vago, o pensamento se dispersa e a energia se perde. Observe as pessoas que você conhece. Quantas realmente sabem o que querem? Pouquíssimas. A maioria sabe apenas o que não quer. Não quer fracassar, não quer ser pobre, não quer sofrer. Mas o não querer não cria nada. A mente não entende a negação. Ela apenas responde à imagem predominante que você sustenta. E quando tudo o que você visualiza é o medo de falhar, acaba atraindo exatamente as condições que confirmam esse medo. A clareza, portanto, não é luxo, é uma necessidade. Durante os anos em que estudei os homens mais bem-sucedidos da América, percebi um padrão que se repetia em todos. Eles tinham metas absolutamente definidas. Sabiam o que queriam, por que queriam e o que estavam dispostos a oferecer em troca. Carnegie sabia que queria construir a maior indústria de aço do mundo e acreditava que isso traria prosperidade não apenas para ele, mas para milhares de famílias. Henry Ford via o automóvel não como um símbolo de riqueza, mas como um instrumento de liberdade para o trabalhador comum. Edison não via uma lâmpada, mas a possibilidade de levar luz a cada lar. O segredo estava na nitidez da visão, e não apenas na grandiosidade dela. Vi também o outro lado, homens brilhantes, talentosos, mas sem foco. Lembro-me de um jovem engenheiro que conheci certa vez. Tinha múltiplas ideias, todas boas, todas possíveis, mas nenhuma definida. Um dia queria fundar uma empresa, no outro queria viajar, depois pensava em escrever um livro. Sua mente, dividida entre tantos caminhos, perdeu a força de execução. Quando nos reencontramos anos depois, ele ainda falava sobre os mesmos planos, mas nada havia concretizado. A energia criadora que poderia ter mudado sua vida se dissipou em indecisão. A clareza exige coragem. Coragem para decidir, para eliminar o que é supérfluo, para dizer não ao que não está alinhado com seu propósito. As pessoas evitam decidir porque temem errar, mas não percebem que a indecisão é o maior dos erros.
Quando você hesita, a vida hesita com você. Quando decide, o universo começa a se reorganizar para obedecer à sua determinação. Essa lei é infalível. Houve um período em minha vida em que me vi cercado por dúvidas. Eu já havia compreendido os princípios do sucesso, mas não sabia como transmiti-los ao mundo. Escrevia, falava, ensinava, mas de forma dispersa. Foi apenas quando defini, com clareza absoluta, que minha missão era sintetizar todo esse conhecimento em uma filosofia prática, acessível a qualquer pessoa disposta a mudar, que tudo começou a fluir. As ideias se organizaram, os caminhos se abriram e pessoas certas começaram a surgir. A clareza foi o ponto de virada que transformou uma intenção vaga em um propósito inabalável. A mente é como uma lente. Quando desfocada, espalha a luz em todas as direções. Quando focada, concentra tanta energia que pode atravessar o aço. Assim também é o pensamento humano. Quando você foca em um objetivo específico, todo o poder do subconsciente se mobiliza para encontrá-lo. Circunstâncias, pessoas e oportunidades começam a surgir de forma quase mágica. Mas não há mágica, há lei. O foco cria movimento direcionado e o movimento constante cria destino. Henry Ford me disse certa vez: o fracasso é apenas a oportunidade de começar de novo, de forma mais inteligente. E acrescentou: mas só começa de novo quem sabe onde quer chegar. Essa frase encerra uma verdade profunda. A clareza não elimina os obstáculos, mas torna possível enfrentá-los sem se perder. A ausência de clareza é o que faz tantos desistirem. Quando o caminho é nebuloso, qualquer contratempo parece um sinal para parar. Mas quando o destino é visível, até a escuridão se torna apenas parte da jornada. A clareza dá sentido à dor, direção ao esforço e propósito ao tempo. Por isso, se deseja realmente transformar sua vida, comece definindo com precisão o que quer. Escreva, descreva cada detalhe, veja-se vivendo essa realidade. Sinta-a. Quanto deseja ganhar? Onde quer morar? Que tipo de pessoa deseja se tornar? A mente precisa de um mapa, e a clareza é esse mapa. Lembre-se, quem não sabe o que quer, acaba trabalhando para quem sabe. O mundo não recompensa o desejo confuso, mas o propósito definido. Aquele que sabe para onde vai, pode até caminhar lentamente, mas chegará. E aquele que não sabe, ainda que corra, estará sempre perdido. A clareza é o início de toda transformação, o ponto onde o invisível começa a tomar forma e o primeiro passo para fazer o impossível se tornar inevitável. A comparação é uma das mais sutis formas de autossabotagem que o ser humano pratica contra si mesmo. Ela nasce silenciosa, disfarçada de admiração, mas logo se transforma em inveja, dúvida e paralisia. Eu vi homens brilhantes perderem a própria essência tentando ser cópias de outros. E o mais trágico é que quanto mais eles tentavam imitar, mais se distanciavam de sua verdadeira grandeza. Nenhum sucesso duradouro pode ser construído sobre a negação da própria individualidade. Durante muito tempo também me vi preso nesse erro. Quando comecei a escrever e palestrar, observei os grandes oradores e autores de minha época. Eu admirava suas palavras, seus gestos, suas expressões e, inconscientemente, comecei a imitá-los. Acreditava que, para ser aceito, precisava parecer com eles, mas quanto mais eu tentava reproduzir o estilo dos outros, mais sentia que algo essencial se perdia em mim. Foi então que compreendi: cada mente carrega uma frequência única, e tentar duplicar outra é como pedir que um rio abandone seu curso para correr no leito de outro. Foi somente quando decidi abandonar a comparação que comecei, de fato, a criar. As palavras fluíam com naturalidade, as ideias vinham com clareza, e o público passou a se conectar comigo de uma maneira que nunca havia acontecido antes.
Descobri que o mundo não precisa de mais ecos, precisa de vozes originais. Cada indivíduo é uma expressão singular da inteligência universal, e é justamente essa singularidade que o torna valioso. Pense em Thomas Edison. Ele não tentou ser um cientista como os outros. Não buscou a aprovação dos intelectuais da época, que o consideravam pouco instruído. Seguiu sua própria curiosidade, confiou em seus métodos pouco convencionais e persistiu em suas experiências até criar algo que ninguém havia imaginado. Se tivesse se comparado aos cientistas mais respeitados, talvez jamais tivesse acendido uma lâmpada. A comparação nasce do medo. O medo de não ser suficiente, de não ser digno, de não ser reconhecido. E esse medo é uma armadilha. Ele faz você medir sua jornada pela régua de outro, esquecendo que cada caminho tem o seu próprio tempo e propósito. O que parece um atraso hoje pode ser a preparação para algo muito maior amanhã. Muitos olham para o sucesso alheio e sentem como se estivessem ficando para trás, mas esquecem que as sementes germinam em ritmos diferentes. A árvore que cresce mais devagar, geralmente, é a que cria raízes mais profundas. Certa vez, um jovem me procurou após uma palestra e disse que se sentia inferior porque via seus colegas avançando mais rápido na vida. Perguntou-me o que deveria fazer. Eu respondi: pare de medir seu progresso pelo tamanho das conquistas dos outros. Meça-o pela distância entre quem você era ontem e quem está se tornando hoje. Ele me olhou em silêncio, como se aquelas palavras o libertassem. Anos depois, recebi uma carta daquele mesmo jovem. Ele havia construído uma empresa sólida e dizia que tudo começou quando decidiu competir apenas consigo mesmo. A comparação é perigosa porque cega. Você começa admirando o sucesso dos outros e termina esquecendo o valor da própria jornada. E o que é pior, ao focar demais na trajetória alheia, desvia sua atenção da única coisa que pode realmente transformar: você mesmo. A mente não consegue criar quando está ocupada invejando. A energia que poderia ser usada para construir o seu caminho é desperdiçada alimentando sentimentos de inferioridade. Andrew Carnegie dizia que o homem que tenta ser tudo para todos acaba não sendo nada para si. Ele me contou que no início de sua carreira foi pressionado a seguir o modelo de outros industriais, mas resistiu. Tinha suas próprias ideias, sua própria forma de liderar. E foi exatamente isso que o diferenciou e o levou ao topo. O sucesso dele não veio da comparação, mas da convicção. Quando você decide ser autêntico, o mundo pode demorar um pouco para reconhecê-lo, mas quando o faz, reconhece para sempre. A autenticidade é uma forma silenciosa de poder. Ela atrai as oportunidades certas, as pessoas certas e as circunstâncias ideais, porque é impossível sustentar uma farsa por muito tempo. O universo recompensa a verdade, e nada é mais verdadeiro do que ser quem você realmente é. O grande erro de quem vive se comparando é esquecer que ninguém vê o todo. Você observa a vitória de outro, mas não enxerga as noites em claro, as renúncias e os fracassos que a antecederam. Vê apenas o resultado e não o preço pago por ele. E ao tentar igualar-se, busca um atalho que não existe. Cada conquista tem um custo próprio e esse custo é intransferível. Portanto, liberte-se da necessidade de provar algo a alguém. O único padrão que você precisa superar é o seu próprio. A vida não exige que você seja o melhor do mundo, apenas o melhor de si mesmo. Quando você aceita isso, a comparação perde o poder e a criatividade floresce. E é nesse momento que o verdadeiro progresso começa. A autoconfiança não nasce de aplausos, mas do reconhecimento íntimo de que você está trilhando o seu caminho. O sucesso genuíno é silencioso e não precisa de plateia. Ele é construído nos bastidores, na disciplina diária,
na persistência invisível e na certeza de que, ao permanecer fiel à sua essência, o mundo acabará ouvindo sua voz. Porque no fim, não é o mais rápido, nem o mais talentoso que vence, é o mais autêntico. O medo é o inimigo mais astuto e silencioso que o homem já enfrentou. Ele não chega gritando, nem com ameaças visíveis. Ele se insinua como uma sombra leve, plantando dúvidas, questionando a capacidade, enfraquecendo o propósito. E antes que o homem perceba, já se tornou prisioneiro de uma cela construída por pensamentos de insegurança. Durante meus anos de estudo sobre o sucesso, percebi que o medo é o verdadeiro divisor de águas entre os que realizam e os que apenas sonham. Nenhum fracasso começa no mundo exterior. Ele nasce na mente, no instante em que alguém permite que o medo dite suas decisões. Certa vez, entrevistei um homem que havia trabalhado por 20 anos em uma fábrica, realizando tarefas que detestava. Perguntei-lhe por que permanecia ali e ele respondeu: "Tenho medo de começar de novo. Tenho medo de fracassar." Naquele momento percebi o quanto o medo é uma prisão voluntária. Ele acreditava estar se protegendo do fracasso, mas na verdade estava vivendo dentro dele todos os dias. O medo não protege, ele paralisa, e quando paralisa, rouba a chance de transformação. O medo se disfarça de prudência, de lógica, de realismo. Ele convence o homem a desistir dos seus sonhos com argumentos aparentemente sensatos. Não é o momento certo. Você ainda não está pronto. Talvez depois. São frases que soam como sabedoria, mas são apenas desculpas refinadas. Conheci pessoas que passaram a vida esperando o momento ideal, e o ideal nunca chegou, porque o medo sempre encontra um novo motivo para adiar. O medo também se alimenta da imaginação. Ele é um artista habilidoso que pinta quadros terríveis de situações que quase nunca acontecem. A mente dominada pelo medo cria monstros que só existem dentro dela. E quanto mais se alimenta dessas imagens, mais reais elas parecem. Eu próprio vivi esse conflito quando comecei minha carreira. Tinha receio de ser ridicularizado, de não ser compreendido, de fracassar publicamente. Mas um dia compreendi algo que mudou tudo. O medo é um impostor. Ele não tem substância própria, vive apenas da energia que você lhe concede. No momento em que você decide agir, ele enfraquece. Andrew Carnegie me contou uma história que jamais esqueci. Disse que, quando era jovem, enfrentou um colapso em seus negócios. A maioria teria recuado, mas ele decidiu enfrentar o medo com ação. Passou noites em claro planejando, ajustando estratégias e agindo com coragem, mesmo sem garantias. Em poucos meses, o negócio não apenas se recuperou, mas se tornou o início do seu império no aço. Ele me disse: "O medo nunca desaparece antes da ação. Ele desaparece por causa dela." Essa lição se tornou uma das mais valiosas que aprendi. Quando o medo governa, a mente se estreita. Ela deixa de enxergar possibilidades e passa a buscar apenas formas de proteção. A criatividade desaparece, a fé se apaga e a vontade enfraquece. O homem que vive com medo não cria, apenas sobrevive. Ele perde a capacidade de imaginar o futuro e passa a viver em permanente defesa do presente. Mas o que ele não percebe é que o presente que tenta proteger já está morrendo lentamente por falta de ousadia. Eu poderia listar inúmeras pessoas que deixaram de realizar grandes coisas por ceder ao medo. Algumas eram brilhantes, talentosas, disciplinadas, mas sempre encontravam um motivo para esperar. Vi também o oposto, homens e mulheres que, mesmo sem preparo, mergulharam na ação com fé e viram a vida se abrir diante deles. O medo é um teste que separa o que é desejo do que é decisão. O desejo diz: seria bom se acontecesse. A decisão declara: vai acontecer, custe o que custar. Houve um momento em que minha própria vida parecia desabar.
Eu havia perdido recursos, oportunidades e quase toda a confiança de quem me cercava. Senti o medo rastejar pelas frestas da minha mente, dizendo que talvez fosse melhor desistir. Mas, no fundo, uma voz mais profunda me lembrava de tudo o que eu havia aprendido. O medo é temporário, mas a rendição é permanente. E então decidi continuar. Não porque me sentia seguro, mas porque compreendi que a segurança é o prêmio da coragem, nunca o seu pré-requisito. O medo é derrotado pela fé em movimento. A fé sem ação é apenas esperança. A fé acompanhada de atitude é poder. A cada passo dado, o medo perde uma parte da sua força. E o curioso é que quanto mais você age, mais percebe que quase nada do que temia era real. O medo é como a escuridão. Parece imenso, mas desaparece diante da menor luz da coragem. Agora, se você sente que o medo o tem impedido de dar o próximo passo, quero que faça algo simples, mas poderoso. Decida agir mesmo com medo. Não espere que ele vá embora, porque não irá. Caminhe apesar dele e observe como ele encolhe a cada movimento seu. Dê um passo, apenas um, e verá que o chão que parecia inseguro é, na verdade, firme o suficiente para sustentá-lo. E se o que ouviu até aqui está despertando algo dentro de você, uma faísca, um impulso, um desejo de romper com o medo, então clique em gostei e inscreva-se neste canal agora mesmo. Faça isso não apenas como um gesto, mas como um compromisso simbólico com a sua própria coragem. Este é o seu primeiro ato de decisão, porque a transformação começa no instante em que você escolhe não mais ser comandado pelo medo, e sim pela fé. A fé é a faísca invisível que move todas as coisas. É a substância do que ainda não existe, o alicerce de tudo o que virá a ser. A maioria das pessoas confunde fé com esperança. A esperança observa o futuro e diz: quem sabe, talvez aconteça. A fé, ao contrário, declara: já está feito. A esperança deseja, mas a fé cria. Ela é o poder silencioso que transforma o pensamento em realidade e o impossível em inevitável. Nos meus dias mais sombrios, quando a pobreza me cercava e as portas pareciam trancadas por dentro, a fé foi a única força que restou. Eu me lembro de uma noite em que não havia o que comer, e o frio da Carolina do Sul parecia zombar da minha situação. Tudo me dizia para desistir, mas algo dentro de mim dizia: continue. Não era uma voz audível, mas uma convicção profunda, uma certeza sem explicação. Eu não tinha nenhuma razão lógica para acreditar que as coisas mudariam, mas cria assim mesmo. E foi essa fé que me manteve em pé até que, pouco a pouco, as circunstâncias se curvaram à minha determinação. A fé é a energia mais prática que existe. Ela não é um conceito religioso, nem um ideal distante. É uma força mental que reorganiza o mundo ao redor daquele que a possui. Andrew Carnegie me dizia que a fé é o ativo mais valioso de qualquer homem. Mais que o dinheiro, mais que o talento, mais que o tempo. Porque o homem sem fé abandona o caminho ao primeiro obstáculo, enquanto o homem com fé transforma o obstáculo em degrau. Eu vi essa lei se cumprir diante dos meus olhos. Quando entrevistei Thomas Edison, ele me contou que realizou mais de 10.000 tentativas antes de obter êxito em sua lâmpada elétrica. Perguntei-lhe se nunca duvidou, e ele respondeu calmamente: não fracassei 10.000 vezes. Apenas encontrei 10.000 maneiras que não funcionam. Aquela resposta é o retrato exato da fé. A convicção inabalável de que o sucesso é inevitável para quem se recusa a desistir. Edison não esperava provas para acreditar. Ele acreditava antes, e as provas vieram depois. A fé não é cega, ela enxerga além. Ela vê o invisível, porque sabe que tudo o que é visível um dia foi invisível. Quando você acredita de verdade, suas ações se alinham àquilo em que acredita. O corpo obedece à mente
e a mente obedece à crença. Por isso, um homem que crê em sua vitória age de forma diferente. Ele fala com segurança, decide com firmeza e resiste com coragem. Já aquele que duvida, hesita em cada passo, e o universo responde à sua hesitação com atraso e frustração. Conheci um comerciante em Nova York que estava à beira da falência. Ele me procurou em desespero, dizendo que havia tentado de tudo. Perguntei-lhe: "Você realmente acredita que pode reverter a situação?" Ele respondeu: "Eu espero que sim." Eu disse: "Então é por isso que não consegue. Esperança não move montanhas, fé sim." Trabalhamos juntos para reconstruir sua crença e dentro de poucos meses ele não apenas salvou o negócio, mas o duplicou. Ele não mudou os métodos, mudou a mente. A fé reconfigurou suas ações e as ações transformaram os resultados. A fé é contagiante. Um homem cheio de fé pode acender a chama em dezenas de outros. Lembro-me de quando Carnegie reunia seus funcionários e dizia: "Vocês não trabalham para mim, trabalham para um ideal." Ele via grandeza em pessoas simples, e a crença dele nelas era tão poderosa que muitos acabaram acreditando também. E cresceram, enriqueceram e prosperaram. A fé é como o fogo. Uma pequena centelha é suficiente para incendiar uma floresta inteira. Mas é preciso entender, a fé não se desenvolve em tempos de conforto. Ela nasce no atrito, na escassez, na incerteza. São as dificuldades que moldam a fé verdadeira. Aquele que nunca foi testado ainda não sabe no que acredita. A vida apresenta provações não para destruir, mas para fortalecer a convicção. A cada obstáculo superado, a fé se torna mais firme, mais refinada, mais indestrutível. Quando olho para trás, vejo que tudo o que conquistei começou como um ato de fé. Nenhuma evidência, nenhum recurso, nenhum apoio, apenas a convicção de que o propósito era maior do que o medo. E quando essa convicção é pura, o universo inteiro se alinha para abrir caminho. As pessoas certas aparecem, as oportunidades surgem e até os aparentes fracassos se transformam em degraus de ascensão. A fé é o contrato invisível entre você e a inteligência infinita. Quando você assina esse contrato com a sua crença e o honra com a ação diária, o impossível se curva. A dúvida destrói, mas a fé constrói. A dúvida paralisa, mas a fé movimenta. E a vida, como uma força obediente, sempre se move na direção daquele que acredita com mais intensidade. Por isso, jamais subestime o poder da fé. É ela que desperta o que há de divino dentro de cada ser humano. É ela que faz o homem comum realizar o extraordinário. E é ela que transforma o invisível em realidade, o improvável em conquista e o sonhador em criador. Tudo começa quando você decide acreditar. Não porque vê, mas porque sabe. Porque no instante em que a fé se acende, o invisível começa silenciosamente a trabalhar a seu favor. Vi, com olhos que já viram muita ambição e muitas quedas, que a incapacidade de governar as próprias emoções é a ruína silenciosa de grandes empreendimentos. Aquele homem que perde tudo em um instante não foi traído por um só erro técnico ou por um golpe externo. Foi traído por uma explosão emocional tomada no calor do momento. Uma palavra pronunciada em raiva, uma decisão impensada, um gesto irrefletido que desfaz anos de trabalho. Já testemunhei fortunas evaporarem porque um líder permitiu que a ira ou o desespero comandassem sua mão sobre um papel ou sua boca diante de um empregado. A emoção mal administrada tem o poder de destruir o que a razão tardou anos para construir. A emoção é uma ferramenta poderosa, útil quando guiada, devastadora quando solta ao vento. Quando a mente está clara, até mesmo sentimentos intensos se tornam combustível criativo. Quando a mente está confusa, esses mesmos sentimentos viram incêndio incontrolável.
A diferença entre um impulso que motiva e uma explosão que destrói está em uma única habilidade: a capacidade de observar antes de reagir. Pergunte-se quantas vezes você falou algo que depois desejou arrancar da fala. Quantas vezes uma reação precipitada converteu um aliado em inimigo ou fez uma negociação promissora ruir por uma palavra impensada. Lembro-me com nitidez de um episódio que me ensinou sobre o valor do silêncio consciente. Recebi, certa vez, uma carta repleta de insultos, vingança escrita por alguém que não compreendia minhas ideias e quis feri-las com palavras ásperas. Senti o calor do rancor subir como uma chama que pede por combustível. Tive, por um instante, vontade de responder com igual severidade, de expor todas as falhas daquele remetente, mas algo dentro de mim pediu pausa, respirar, observar, recusar a intoxicação. Guardei a carta, não a despachei de volta com fúria. Meses depois, encontrei aquele homem em ruínas. Sua vida financeira havia desabado, o orgulho o havia isolado, e ele, humilhado, veio buscar conselho. Se eu tivesse revidado com ódio, teria perdido a chance de ajudá-lo. E mais ainda, teria perdido a oportunidade de demonstrar que autocontrole é força maior que retaliação. Em vez disso, ofereci auxílio. Ver o homem reerguer-se, graças à paciência que optei por manter, foi uma lição que ficou comigo. O silêncio no momento certo vale mais que muitas palavras ditas por impulso. A reação calma criou espaço para a redenção. A reação irada teria fechado qualquer porta. Quais são, então, as ferramentas práticas para dominar as emoções? Primeiro, tomada de perspectiva. Antes de decidir, pergunte-se: isso será importante daqui a 7 dias? E daqui a 7 anos? Se a resposta for não, respire e não permita que a emoção dite o desfecho. Segundo, transforme o impulso em ação consciente. Em vez de responder, escreva o que sente, espere e releia. Frequentemente, a emoção perde parte de seu veneno quando a vemos registrada no papel. Terceiro, pratique o atraso deliberado. Espere 30 segundos, depois 1 minuto, e veja como a intensidade emocional tende a diminuir, dando lugar à razão. Quarto, aprenda a traduzir cada emoção em necessidade informativa. O que me está dizendo esta raiva? Que limite está sendo violado? O que esta tristeza quer que eu aprenda? Essa tradução transforma a reação em diagnóstico e, portanto, em solução. Muitas objeções surgem quando proponho o domínio das emoções. Mas, e a paixão? Não devo sentir intensamente? Sim, sinto profundamente. A questão é a direção dessa paixão. A paixão sem governação se torna furor. A paixão governada converte-se em perseverança. Outros temem que controlar emoções signifique ser frio ou desumano. Não. Dominar emoções significa escolher a resposta que honra seus valores e preserva seus objetivos. É ser humano com maturidade, não ser humano com descontrole. E sobre o dinheiro, quantas perdas poderiam ter sido evitadas se apenas se esperasse um momento a mais para decidir? Vi empresários tomar decisões impulsivas que lhes custaram décadas, contratos cancelados, investimentos precipitadamente recusados, patrimônios reduzidos a uma fração do que poderiam ter sido. Perdas que se mediam em dezenas de milhares de dólares, às vezes bem mais. A pergunta que faço a quem me procura é simples: você controla suas emoções quando o seu bolso está em jogo, ou são as emoções que controlam o seu bolso? Reconhecer essa dinâmica é o primeiro passo para reverter o curso. Exercício prático. Durante 7 dias, torne-se um observador de si mesmo. Cada vez que sentir uma emoção intensa, ira, inveja, desespero, pânico, anote o que a provocou, a intensidade numa escala de 1 a 10 e espere pelo menos 5 minutos antes de agir.
Registre o resultado. A situação piorou, melhorou ou permaneceu a mesma? Essa prática simples revela padrões e abre a porta para a mudança. Ao fim da semana, compare. Verá que muitas tempestades internas perdem a força quando você as encara com calma. Dominar as emoções não é suprimir a alma, é educá-la, é transformar impulsos em instrumentos, sentimentos em direção. Aquele que aprende a governar seu interior permanece inabalável quando o mundo externo se agita. Permanece capaz de construir quando outros se precipitam em demolir. E, por fim, compreende que o verdadeiro poder não está em explodir no primeiro provocador, mas em escolher, com lucidez e coragem, como responder de forma que edifique e não destrua. A persistência é o ponto onde os fracos desistem e os fortes começam a vencer. É o fio invisível que separa o fracasso temporário da conquista definitiva. Ao longo da minha vida, aprendi que não existe talento, sorte ou oportunidade que possa substituir a força de continuar quando tudo parece perdido. O mundo está cheio de pessoas que chegaram à beira da vitória e recuaram no último instante. Desistiram a poucos passos do ouro, como dizia Andrew Carnegie. Eu mesmo vi isso acontecer inúmeras vezes. Homens inteligentes, disciplinados, que suportaram a dor do caminho, mas não a incerteza da espera. A persistência não é apenas insistir, é resistir, adaptar-se e continuar movendo-se mesmo quando a motivação se esgota. Porque a verdade é que a motivação é frágil, vem e vai como o vento. Já a persistência é uma decisão. Ela permanece mesmo quando a esperança parece ter partido. E essa decisão é o que define os grandes construtores da história. Nenhum deles chegou ao topo porque o caminho foi fácil, mas porque se recusaram a parar. Lembro-me com clareza do tempo em que passava horas escrevendo em uma pequena mesa de madeira, com as velas quase se apagando e com o frio atravessando as paredes finas. Nenhum editor acreditava nas minhas ideias. Fui rejeitado, ignorado, criticado. Houve dias em que pensei em abandonar tudo, em que a dúvida parecia mais convincente do que a fé. Mas algo dentro de mim sussurrava: continue. E eu continuei, linha após linha, página após página, até que as palavras começaram a tocar pessoas e as portas antes trancadas começaram a se abrir. A persistência transformou rejeição em reconhecimento. Muitos imaginam que o sucesso é o resultado de uma grande oportunidade, um encontro afortunado ou uma virada repentina. Não é. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos em silêncio, dia após dia, enquanto o mundo ainda duvida. É o hábito de continuar batendo na mesma porta até que ela se canse de resistir. A persistência é paciente e o tempo sempre se rende àqueles que não desistem. Thomas Edison provou isso com sua vida. Foram mais de 10.000 tentativas antes que sua lâmpada funcionasse. E quando lhe perguntaram se não se sentia fracassado, ele respondeu com serenidade: não fracassei. Apenas encontrei 10.000 maneiras que não funcionam. Essa é a mentalidade da persistência. Transformar cada erro em lição, cada obstáculo em degrau, cada derrota em parte do processo. Edison não possuía apenas genialidade, possuía tenacidade. E foi essa tenacidade que iluminou o mundo. A persistência tem um inimigo mortal: a dúvida. A dúvida é a voz que pergunta: e se não der certo? E o faz com tanta frequência que muitos acabam acreditando. O segredo é silenciar essa voz não com arrogância, mas com trabalho. A cada passo dado, a dúvida enfraquece. A ação é o antídoto contra o medo e a incerteza. Quem continua agindo, mesmo sem garantias, encontra soluções que jamais seriam visíveis para quem parou no meio do caminho. Vi também que a persistência não é apenas continuar no mesmo rumo, mas ter sabedoria para ajustar a direção quando necessário.
Muitos confundem teimosia com perseverança. A teimosia é cega, insiste sem aprender. A persistência é inteligente, observa, corrige e segue. Quem persiste com sabedoria entende que cada obstáculo contém uma mensagem e que fracassar é apenas um método de aprendizado. Houve uma ocasião em que eu mesmo confundi obstinação com propósito. Trabalhei meses em um projeto que não avançava, insistindo com orgulho em algo que já havia perdido sentido. Quando finalmente admiti que precisava mudar de estratégia, percebi que a persistência não é permanecer imóvel, mas manter-se em movimento em direção ao objetivo, mesmo que o caminho precise ser alterado. Persistir não é segurar a mesma corda até as mãos sangrarem, mas encontrar outra maneira de atravessar o rio. Andrew Carnegie sempre dizia que o sucesso raramente chega de uma vez. Ele chega em camadas, como um edifício que se ergue tijolo por tijolo, e cada tijolo é um ato de persistência. Quando tudo parece lento, é porque as fundações ainda estão sendo reforçadas. Muitos desistem porque confundem o silêncio do progresso com a ausência de resultado. Mas a vida trabalha em silêncio antes de revelar suas recompensas. A persistência é também uma questão de fé. Você não persiste porque já vê o resultado. Você persiste porque acredita que o resultado existe, ainda que invisível. O agricultor planta a semente e não a desenterra todos os dias para ver se está crescendo. Ele confia no processo, rega com paciência e espera o tempo agir. Assim é com qualquer sonho. Aquele que cava de novo a terra a cada dúvida jamais verá florescer o que plantou. Quero desafiar você a experimentar o poder da persistência. Escolha um objetivo, apenas um, e comprometa-se a avançar um passo por dia durante 30 dias. Não importa quão pequeno seja o passo. O segredo está em não quebrar a corrente. Ao final desse período, você não será apenas mais próximo do seu objetivo. Será alguém diferente, mais forte, mais disciplinado, mais confiante, porque a persistência transforma antes de recompensar. O destino sempre se inclina diante daquele que se recusa a parar. Não importa quantas vezes você tenha sido derrotado, importa apenas que ainda não desistiu. Cada queda carrega em si a semente da superação, e cada tentativa o aproxima mais da vitória. A persistência é o idioma dos vencedores, falado em silêncio, escrito em suor e traduzido inevitavelmente em conquista. A concentração é o segredo silencioso dos que alcançam o que desejam. Ela é a força que transforma o pensamento disperso em poder criador. A mente humana é como a luz do sol. Quando espalhada, aquece, mas quando concentrada, queima. Todos os grandes feitos da história nasceram da capacidade de um homem ou de uma mulher em sustentar a atenção em um único propósito, até que o impossível se curvasse diante dessa insistência. Em minhas conversas com Henry Ford, aprendi que a concentração é o diferencial que separa o homem comum do extraordinário. Ford me disse algo que nunca esqueci. A maioria das pessoas desperdiça tanta energia mental, tentando resolver problemas pequenos, que não sobra poder para criar algo grandioso. Ele tinha razão. Vi inúmeros homens talentosos perderem o rumo porque não conseguiam decidir qual caminho seguir. Começavam um projeto com entusiasmo, abandonavam no meio e logo se lançavam em outro. Viviam em constante agitação, mas sem progresso real. É impossível colher frutos quando se muda de semente a cada semana. A mente é uma serva poderosa, mas um mestre terrível. Se você não a treina para focar, ela se torna indisciplinada e caótica. Um homem que pensa em 10 coisas ao mesmo tempo está, na verdade, pensando em nenhuma com profundidade. A concentração é o exercício de eliminar o ruído, de silenciar o supérfluo e direcionar toda a força vital para um único ponto.
Assim como um escultor que, com cada golpe preciso, dá forma à pedra, o homem que concentra seus pensamentos esculpe o próprio destino. Lembro-me de uma fase em que a falta de concentração quase me levou ao fracasso. Eu havia assumido muitos compromissos, palestras, escritos, colaborações, e embora todos fossem valiosos, percebi que estava me dispersando. Meus pensamentos estavam espalhados, e com isso minha produtividade desabou. Senti a mente cansada, confusa, incapaz de criar com clareza. Então decidi fazer o que sempre ensinei. Sentei-me, escrevi todas as tarefas e escolhi uma única prioridade. Por semanas, dediquei-me somente àquela meta, recusando tudo o mais. O resultado foi extraordinário. O trabalho que parecia impossível de concluir se completou com facilidade e precisão. A concentração transformou exaustão em domínio. Aqueles que dominam a concentração dominam também o tempo, porque o tempo, na verdade, não é medido em horas, mas em foco. 1 hora de atenção total vale mais do que um dia inteiro de distração. No entanto, a maioria vive presa à dispersão, permitindo que a mente pule de um pensamento a outro como um pássaro sem ninho. Vivem cansados, não porque trabalham demais, mas porque pensam de menos em cada coisa que fazem. A concentração é, portanto, o antídoto contra o cansaço mental e a chave da produtividade. O segredo está em escolher cuidadosamente o objeto da sua atenção e recusar todo o resto. É preciso aprender a dizer não a tudo o que não serve ao seu propósito. Muitos têm medo de parecerem inflexíveis, mas a verdade é que a indecisão custa mais caro do que qualquer erro. A concentração exige renúncia. Para focar em um objetivo, é preciso deixar outros de lado, e isso requer coragem. Mas é essa coragem que torna um homem capaz de mover montanhas. Ford me contou que, no auge de seus negócios, era comum receber dezenas de propostas e solicitações todos os dias. Ele as ouvia, mas raramente aceitava algo que não estivesse ligado diretamente à sua visão. Quando o criticavam por ser obstinado, ele respondia: "Quem tenta agradar a todos, acaba servindo a ninguém." Essa frase contém uma verdade inegável. O foco não é rigidez, é propósito. E o propósito, quando firme, atrai os meios necessários para se concretizar. A concentração não é apenas uma habilidade mental, é um estado de espírito. Quando a mente está concentrada, o mundo inteiro parece cooperar. As ideias fluem com clareza, as decisões se tornam simples e até os obstáculos parecem se ajustar ao ritmo do seu pensamento. É como se o universo respeitasse aquele que sabe exatamente o que quer e se recusa a dispersar sua energia. Se você quer testar o poder da concentração, tente algo simples. Escolha uma tarefa e dedique-se a ela por 30 minutos, sem permitir interrupções, sem olhar para o relógio, sem mudar de foco. No início, será difícil. A mente tentará escapar, criar distrações, inventar urgências. Mas se persistir, perceberá algo extraordinário. A atenção é como um músculo. Quanto mais treinada, mais forte se torna. E quanto mais forte, mais fácil é transformar pensamentos em resultados. A mente concentrada tem um magnetismo irresistível. Tudo o que você mantém com intensidade de foco começa a se mover em sua direção. Oportunidades, pessoas e circunstâncias são atraídas pela vibração do pensamento concentrado. Henry Ford tinha razão quando disse: acreditar que pode ou acreditar que não pode. Em ambos os casos, você está certo. A crença é o primeiro ato de concentração. Quando você escolhe acreditar em algo e sustenta esse pensamento sem vacilar, o universo começa a construir pontes invisíveis para que isso se realize. É por isso que a concentração é a base da realização. Ela transforma o desejo em ação e a ação em resultado. E mais do que isso, cria dentro do homem uma sensação de domínio sobre si mesmo.
o poder silencioso de saber que, independentemente do caos externo, ele possui um centro de gravidade interno que nada pode abalar. No final das contas, a vida não é sobre quantas coisas você faz, mas sobre o quanto de si mesmo coloca em cada coisa que faz. E quando você aprende a colocar toda a sua mente, todo o seu coração e toda a sua energia em uma única direção, descobre que não há obstáculo que possa resistir à força concentrada de uma mente determinada. E lembre-se, este conhecimento vale muito mais quando é compartilhado. Pense em alguém especial que poderia se beneficiar com este conteúdo e envie este vídeo para essa pessoa. Muito obrigado por estar aqui comigo, absorvendo cada conhecimento. Te espero no próximo vídeo.